Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 20 de junho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Demo Invest e vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado, falar sobre o Ibovespa que vem para fechar aí em leve queda de 0,3, mas chegou a cair um pouquinho mais durante a sessão. Vou falar no detalhe aí sobre o índice, também vou comentar do mini índice, mini dólar, Petro, Vale. E todos não, na verdade, metade dos ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Foram 35 pedidos, então eu dei uma nivelada, eu cortei, né, cortei seco ali na metade para poder atender aí a maior parte e não estender muito aqui esse vídeo também. Como vocês já podem perceber, estou um pouco ruim da garganta, não fiquei tão bem durante o dia, então peço gentilmente aí a compreensão de vocês. Posso a qualquer momento parar aqui durante o vídeo para tomar uma aguinha ou simplesmente respirar um pouco, tá bom? Nariz entupido. Enfim, vamos dar sequência aqui, que o importante é trabalhar e apresentar aqui a nossa visão de mercado para vocês todos os dias. Não esquece seu joinha para ajudar a gente aqui no canal, seu comentário aqui abaixo, e se você não é inscrito, aproveita aí para se inscrever. É rapidinho, é só clicar no botão inscreva-se e você já vai estar por dentro aqui de todo o conteúdo do canal. Vou rodar a vinheta, você aproveita aí para fazer tudo isso que eu mencionei. Bora lá. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui na tela o nosso querido Ibovespa. E para você que pulou a vinheta aí, não se esqueça do seu joinha para ajudar a gente aqui no canal. E eu estou um pouco ruim aqui da garganta, nariz, também fiquei um pouco febril durante o dia, então peço gentilmente a compreensão de vocês. Posso a qualquer momento parar para tomar uma aguinha ou simplesmente respirar um pouquinho aqui, tá bom? Vamos lá. Ibovespa na sessão de hoje vindo para fechar aí em leve queda de 0,3%. Tivemos aqui a perda da mínima do pregão de ontem, não tivemos a superação de máxima, então estamos agora dentro de um movimento mais lateral, mas ainda, apesar da perda de mínima, apresentando certa pressão compradora aí, tá? O Ibov, que chegou a cair aí mais de 1% durante a sessão, está vindo para fechar bem próximo do 0 a 0. Então, essa sombra inferior demonstra pressão na ponta compradora aqui no índice Ibovespa, tá? Só um detalhe aí, apesar da queda aqui, o nosso índice, de 0,3% do nosso índice, os ativos que eu acompanho aqui, pessoal, ó, tá vendo? Deixa eu, aqui em cima, ó, Kaique, 0,43, são todos os ativos que eu acompanho, tá? Então, esses ativos aqui, ó, estão performando aí no positivo, 0,43%, a lista de 100 ativos. O que isso significa? Que nós tivemos aí, colocando aqui de volta, deixa eu procurar aqui agora o fechamento. Análises, aí achei. Que nós tivemos aqui um dia mais equilibrado. Quem puxou mais o índice aí para baixo, basicamente aqueles ativos que têm um maior peso, por exemplo, a Vale, e a gente vai falar sobre ela aí na sequência, tá? Então, para quem aí for perguntar também nos comentários, apesar de ter o formato de um candle martelo aqui, tá? Do formato de um padrão de um martelo, não é um martelo, padrão de um martelo, tá? Precisa estar dentro de um contexto baixista, dentro de um movimento de baixa e sendo apresentado aqui embaixo. Então, ele não está dentro desse contexto aqui que eu acabei de falar. Então, não é um martelinho aqui sendo apresentado no dia de hoje, apesar do formato, tá legal? Não é um padrão de um martelo. Dando sequência, mini índice na sessão de hoje aí queda de 0,5% até o momento, chegou a cair mais, chegou a cair ali 1,6%. Gráfico de 60 minutos, a gente teve aí o mini índice abrindo num gap de baixa, deu sequência no movimento no início do pregão, respeitou o nível de resistência no 120,900, um nível importante de vários fundos anteriores, e apresentou aí um movimento de força na sequência, voltou para cima da média móvel de 3 períodos. Na minha leitura já são 3 candles de correção aqui pelo gráfico de 60 minutos. Se a gente olhar no gráfico de 5, vai ficar mais claro. Olha só, essa correção sendo apresentada e pode aqui querer engatar uma sinalização de fundo ascendente aí na sequência. Portanto, se amanhã der continuidade aqui nesse movimento, focaria ainda na ponta compradora,
mas de olho na resistência dos 122.485. Voltou para baixo da média, gerou algum sinal negativo por aqui, aí sim daria para tentar buscar aí, furar essa região de fundos anteriores. Dólar, na sessão de hoje aqui, colocando o ajuste, tivemos aí uma alta até o momento de 0,3%, não tivemos a perda da mínima do candle anterior, mas ainda temos máximas aí descendentes, então dentro basicamente desse movimento de baixa aqui ainda o dólar. Gráfico de 60 minutos, está tentando esboçar um repique aí desde ontem, desde o meio do pregão de ontem, tentando gerar um sinal de fundo ascendente aqui, inclusive. Vai ter resistência nessa região de fundo, ali na faixa dos 4.811, e depois, sendo um pouquinho mais otimista, aí a região dos 4.838. Se vier buscar esse nível de preço, a gente está falando de um repique lá pelo gráfico diário também, que vem bem esticado aí há um bom tempo. Então, a gente pode sim também ter algo nesse sentido, e a resistência seria essa região que eu mencionei, 4.876. DI futuro, na sessão de hoje, queda de 0,4 até o momento, mas chegou a cair 1,19%, dando aqui uma sinalização de venda. Apesar disso, conseguiu aí se recuperar, apresentou uma certa pressão aqui na ponta compradora, semelhante ao que eu falei sobre o índice. Pode aí tentar mais uma vez buscar a região dos 11.213. Ué, mas Kaique, você não falou que teve o sinal negativo? Pois é, mas entrou pressão compradora mais uma vez. Então a gente pode ter ainda um movimento um pouquinho mais travado aqui nos próximos dias, para depois dar sequência no movimento de baixa. Petrobras, na sessão de hoje, aí, leve alta de 0,2%, o papel ainda está em leilão, mostrando aí que vai fechar próximo dos R$ 31. Vamos ver se de fato confirma esse fechamento. O leilão vai até às 17h05, então tende aí a mudar aqui esse fechamento. De qualquer maneira, tivemos a superação de máxima do candle anterior, então a superação da máxima do candle de força de ontem, e perdão, a expectativa de continuidade aqui desse movimento. Tá? Até comentaram ali no fechamento de ontem, e assim, em partes, ok, né, sobre o comentário, mas falaram que, poxa, é um candle que teve força realmente, mas foi feriado lá nos Estados Unidos, então a gente não pode levar muito em consideração. Né? De fato, os investidores estrangeiros mexem bem aí na nossa bolsa, mas se a gente olhar como um todo, a bolsa ontem subiu bem, não foi só Petrobras que apresentou esse movimento. A bolsa como um todo, o índice como um todo, né, apresentou uma certa relevância aí na ponta compradora. Então, a gente teve uma confirmação extra, e não só de um papel, mas de vários papéis aí, tá? Então, a gente também tem que olhar esse outro lado aí. Tá? E tá tentando dar continuidade. Isso não quer dizer que vai aí romper novamente máxima histórica e o céu é o limite. Não, pode sim corrigir aqui, tá? Mas o que eu tô falando é sobre o contexto, não levar em consideração apenas um único ativo, apenas um único candle e um feriado lá nos Estados Unidos, tá bom? Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje, nos 29,89. Vale, na sessão de hoje, baita candle de baixa, 2,77%. Comentei aqui com vocês que estava fraco esse movimento de alta, não conseguiu ultrapassar a região aí dos 72, e olha só, que força aqui, apresentando fechamento abaixo da média móvel por enquanto, expectativa de perder aqui esse fundo no 66,60. Caso isso aconteça, pode vir para fechar o gap no 65,65, e depois a gente tem suporte no 63,75. Caso alguém esteja vendido, tentaria levar até essa região. E o stop seria cada nova mínima ascendente aí que for apresentado. Lembrando que o semanal ainda está dentro dessa tentativa de recuperação aqui em direção à média, mas o viés é mais negativo. Agora falando das operações de swing trade, pessoal, primeiro aqui foi encerrada no dia de hoje, GGBR4, eu abri uma compra ontem e o papel apresentou um forte movimento de baixa aqui na sessão, caindo ali 2,8% basicamente. O meu stop estava aqui, na perda da mínima desse candle aqui. Foi o que eu consegui colocar na volatilidade. Foi um stop bem protegido? Pode ser que não, tecnicamente falando, né? A gente tem a média ainda um pouquinho mais abaixo, a gente teria a mínima desse grande candle de alta aqui também mais abaixo, mas eu tentei forçar a entrada aí, tentando pegar a continuidade desse movimento de alta. Infelizmente, não aconteceu. Tomei o stop aqui, deixa eu só pegar aqui o resultado para vocês, que eu mandei lá dentro do aplicativo da Invest. Então, foi uma perda aí de 2,78% na operação, perdão, tá? Menos 2%, e sobre o capital total, menos 0,5%. Pô, Kaique, você trouxe aí basicamente várias operações no negativo nas últimas sessões, aí nos últimos pregões, nos últimos fechamentos. Como está a rentabilidade de vocês aí do swing trade? Ainda estamos no positivo em 1,89% no mês de junho,
tá? Mais 1,89%, apesar das perdas. E no ano estamos com uma rentabilidade aí de 7,17%, tá bom? Então, somando aí desde janeiro até junho, a gente está com essa rentabilidade aqui. Tá legal? Vou até mostrar aí para vocês, ó. Aqui vocês encontram todas aqui, ó, todos os anos, desde 2010, tá? A rentabilidade. Tá público essa tabelinha, vocês conseguem visualizar, e aqui tem todos os meses, de todos os anos, tá? Então fiquem à vontade, para quem quiser, é só pedir lá no meu Instagram, que eu mando para vocês sem problema nenhum. Não é uma tabela que vocês conseguem preencher, é apenas de informação, tá bom? A gente não fornece nenhuma tabela. E para quem quiser me acompanhar no Instagram, tá aqui meu Instagram, e não esquece o seu joinha também nesse vídeo. Dando sequência, VEG3, ainda estou posicionado na ponta vendedora, VEG que hoje caiu 1,96%, perdeu a mínima do candle aqui do fundo, então confirmou o pivôzinho de baixa que eu estava querendo depois desse ABC, expectativa boa aí de continuidade do movimento a favor aí da minha operação. Vamos ver se segue em direção ao meu, meu objetivo, que tá lá embaixo, na região dos 30, perdão pessoal, dos 35, deixa eu só tomar uma água aqui. Está bem complicado. Na região dos 35. Também estou ainda comprado em Qual 3, que hoje caiu 0,62%. O papel não conseguiu engatar um sinalzinho de fundo aqui ainda. Caso seja apresentado, para quem está de fora, é uma possibilidade. O stop vai ficando aqui, onde está o meu, abaixo dessa mínima do grande candle de baixo, os 4,72. Por fim, ainda sigo comprado em Sabesp, que hoje subiu 1,56%, confirmou um novo pivô de alta, teve um fechamento acima da máxima, então expectativa boa de continuidade aí desse movimento também. Para quem gosta aí de projeções, esse pivôzinho aqui, esse último pivôzinho, então, este movimento de alta, a partir deste fundo, leva na região dos R$ 57,24. E sendo um pouquinho mais otimista, levaria depois na região dos R$ 60,10. Então, vamos ver se confirma e busca aí o meu alvo. Agora, atendendo aos pedidos de análise que foram solicitados ontem no fechamento. Primeiramente, Gol 4, na sessão de hoje, alta de 1,72%. O papel segue firme e forte aí, decolou e até agora não estabilizou lá em cima, né? Vamos ficar de olho aí para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje, nos R$ 11,44. Resistência mais relevante, depois de ultrapassar esse fechamento aqui, vai ser essa outra região um pouquinho mais acima, lá nos, pegar no detalhe aqui, R$ 13,40, tá? Então seriam esses dois níveis de fundo aqui, caso o papel resolva dar uma esticada aí ainda, tá? Vai direto lá, Kaique? Isso aí pode ter alguma correção aqui de curto prazo, que seria bom aí para a gente tentar pegar, né, a sequência desse movimento, mas, por enquanto, sem compra. Natura, na sessão de hoje zerada, o papel segue corrigindo aqui, vamos ficar de olho. Se bater na média e gerar sinalzinho de fundo, eu estou focado em compra, apesar de estar próximo à média móvel aqui do gráfico semanal. É um papel que pode ter alguma reversão aí, repique um pouquinho mais forte. O semanal apresentou essa força aqui na ponta compradora, está corrigindo aí essa semana e pode tentar romper aí sim, tá? Então eu ficaria de olho aqui em Natura. É claro que eu não cobraria tanto assim para cima, mas eu ficaria de olho em compra ainda. Pelo menos mais 2 candles de correção seria bem interessante. BBAS3, na sessão de hoje aí, leve queda, 0,2%, papel que basicamente vinha caindo a sessão inteira e conseguiu aí fechar muito próximo do zero, um candle de correção depois de um forte candle de alta, expectativa de continuidade desse movimento. Para quem está comprado, eu não deixaria nem o stop aqui abaixo, eu deixaria ainda abaixo da mínima de ontem, os 49,51. Isso falando de swing trade. Elet 3, na sessão de hoje, leve queda, 0,3%, papel que ainda passa por um processo de correção. O ideal seria aqui ainda a continuidade desse movimento, buscando a média para a gente ter uma sinalização de alta aí e tentar pegar alguma posição comprada no papel. A gente tem resistência aqui na faixa dos 40 e 80 e depois um pouquinho mais cima lá nos 43 e 40. Então vamos ver se apresenta essa correção e abre uma entrada aí para a gente. MRV3, na sessão de hoje, queda de 0,25%, é um papel que corrige fraco aqui, mas ainda dentro dessa lateralização toda, já são basicamente aí 9 pregões dentro desse movimento lateral. O último movimento de alta foi de 9 pregões também. Não me parece aí que o papel já vai fazer algo nesse sentido aqui amanhã, mas se fizer, para quem está comprado, aí eu já posicionaria o meu stop abaixo da mínima de hoje, nos 11,55. Caso contrário, manteria abaixo dos 11,14. Não vejo venda aqui ainda no papel.
Semin 3, na sessão de hoje, queda de 1,77%. É um papel que negocia entre as médias, então difícil fazer qualquer tipo de operação aqui, seja compra ou venda. Estamos dentro de uma sinalização de fundo aqui ainda do gráfico mensal, então não anulou, não enfraqueceu essa sinalização. Então tomar cuidado aí para quem está de olho em venda, inclusive ao perder os 4,40. Apresentar algo nesse sentido aqui, ó, saindo dentre as médias e gerando um candle de força, ficaria mais na compra e tentando pegar a continuidade desse movimento de alta. Top 3, na sessão de hoje, fechando em queda de 1,74%. É um papel que vem apresentando uma correção aqui, está testando a região da média. Essa perda de mínima aqui amanhã pode gerar uma sinalização de entrada, só tem que ver se a relação risco-retorno aí vai ser favorável. Ó, 10,59, a entrada seria em 10,58, basicamente. Deixa eu tirar um imã daqui. Seria algo próximo disso aqui, tá? Então a gente teria aí um primeiro alvo, né, que é 1,5 na região da média lá, de maior periodicidade, né, nos 9,79. Então a gente estaria falando aí de buscar a média do semanal. Pode buscar, tá? Aí o outro alvo já fica um pouco mais apertado, nos 9,50. Então tomar um certo cuidado aí para exigir muito da operação. E aí você vai ter um risco de 5,1% sobre o capital aí, na operação, perdão. Sobre o capital tá, vai depender de quanto você vai alocar. Falando agora de Caixa Seguridade, na sessão de hoje, esboçou um sinal de fundo, pessoal, subindo 1,38%. Depois desse movimento de correção aqui, ó, esboçou um sinal de fundo, mas fechou abaixo da média. E olha só, cuidado, porque o semanal está dentro de uma sinalização de topo. Ou seja, está dentro de um processo de correção buscando a média, nos 9,76. Para quem comprou aqui hoje, stop bem definido aí nos R$10,09, porque se reverter esse fundo, pode sim buscar a média lá do semanal. Seria natural depois desse longo movimento de alta. Perdão. Toma uma água. Rapidinho. Desculpa, tá, pessoal? Continuando, então. YouTube 4, na sessão. YouTube 3, não, né? Vamos por YouTube 4 aqui, tem mais liquidez, tá, pessoal? Vamos lá. YouTube 3, na sessão de hoje aí, queda de 0,19, mas olha só, também deixando uma baita de uma sombra inferior aqui, muita pressão na ponta compradora, reforçando o viés de continuidade aí desse movimento. Então, se os bancos derem uma puxadinha aí amanhã, é possível que, mesmo se alguns ativos ainda caírem, como os bancos têm quase aí 25, 30% do índice, é possível que o índice ou fique muito próximo do zero, ou até mesmo aí no levemente positivo, tá? Então vamos ficar de olho aí, o que os bancos vão apresentar amanhã. Eles tendem a controlar bem o nosso índice, tá? Para quem está comprado ainda, stop abaixo da mínima de hoje, nos 28,35. Marfrig, na sessão de hoje, aí alta de 3,48%. O papel aí conseguiu reverter esse grande candle de baixa e a expectativa é de continuidade no movimento. A gente vai ter a próxima resistência na faixa dos R$8 e depois aí um pouquinho mais lá em cima, nos 8,60, tá? No gráfico mensal, seria buscar a média nos 8,80. Teria um certo espaço aí mais frio para buscar esses níveis de preço. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje, R$7,42. Apple, na sessão de hoje, aí, alta de 0,98%. É um papel que ainda apresenta uma correção aqui em ABC. Amanhã, gerando essa sinalizaçãozinha de fundo aqui, um fundo ascendente, inclusive, abre uma possibilidade de compra. O stop ficaria aqui embaixo, tentando pegar aí um novo movimento de alta. Apesar aí da correção ainda no semanal, o mensal aí segue um pouco mais alinhado para cima, com a expectativa aí de furar aqui essa máxima, tá? Então, para quem está de olho aí, seria uma comprinha nos 44,65. Embraer, na sessão de hoje, um candle forte de baixa, 4,65%. Devolveu forte aqui um movimento que vinha sendo apresentado. Quase perdeu a mínima do fundo, nos 19,17. Faltaram 2 centavos aqui para perder essa região. E a expectativa é que perca, inclusive, e possa buscar novamente a média do semanal nos 18,80, 18,90. Vamos ver se vai cair fraquinho na sequência e tentar esboçar algum novo sinal de alta na sequência. O mensal ainda segue um pouco mais alinhado para cima. Então, perdão, enquanto estiver focado aqui acima, perdão, dos 18,80, daria para tentar arriscar aí algo na ponta compradora. Deixa eu só. Aí, pronto. Agora falando de meta, no dia de hoje um baita candle de alta, 2,37%. O papel segue firme e forte dentro da sua
tendência de alta, apresentou aqui uma correçãozinha em ABC, gerou já uma superaçãozinha de máxima e tende a dar continuidade no movimento, podendo inclusive superar sua máxima nos 49,66. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje nos 47,32. GMAT 3, na sessão de hoje aí, alta de 2%, o papel aí tentando esboçar aí uma saída dessa lateralização toda, não buscou a média aqui, não fez a escadinha de máximas descendentes. Eu até pensei aí, poxa, será que eu entro nesse papel? E acabei optando por não entrar, tá? Caso você tenha entrado, eu deixaria o stop abaixo da mínima de ontem, no 7,71. Tentando pegar aí a sequência desse movimento de alta, tá? Se a gente olhar aqui para o semanal, a próxima resistência seria ali nos 8,32, depois ali uma máxima nos 8,80, tá? Seriam os níveis aí mais importantes de preço para GEMAT. JBS na sessão de hoje 4% de alta, cruzamento das médias móveis, papelzinho que eu estava comprado, veio, me tirou, reverteu e hoje aí teria pego no objetivo da operação. Ossos do ofício, infelizmente, não estou aí participando de um possível gain no dia de hoje. Vai ter resistência na faixa dos 19,70, depois a região dos 20,02 e por fim ali a região dos 20,49. Todos esses níveis de topo aqui, um pouquinho mais para cima. Então, para quem está comprado aí, daria para tentar levar até essa região. Falando de FIBO, pegando aqui, considerando essa pequena correção, o alvo seria na região dos R$20,18, tá legal? Então, seria algo próximo desses níveis de resistência mesmo. Aí sendo bem mais otimista, a região dos 21,93. Centauro, SBFG3, na sessão de hoje queda de 0,84%, o papel apresentou uma sinalização de topo, mas fraca, tá? Fraca. Para quem abriu a venda, o stop vai ficando acima da máxima, nos 14,85. Tenta buscar a média aí nos 12,84, 12,80, tá? Tende a cair um pouquinho mais fraco por conta desse movimento forte aqui. Vou tomar um certo cuidado aí. Ameaçou esticar aqui, já vem, já traz o stop para o zero, ou acima da máxima de hoje, eu já faria algo nesse sentido aí, para tentar me proteger, já que é contra a tendência. Ciel 3, na sessão de hoje, 2,17%, papel aí gerou uma sinalização de fundo, outro fundo na mesma região de fundo anterior, ainda não confirmou um fundo duplo, tá, pessoal? Para confirmar esse fundo duplo, precisa superar a região dos 4,80, e aí a projeção desse fundo duplo levaria ali nos R$ 5,14. Para quem está interessado aí ou já abriu compra, eu tentaria levar até aquela região de preço, caso dê continuidade aí no movimento. Vai ter resistência na média do semanal, nos 4,95. E todas essas projeções aqui também. Nos 4,93, 97, 5,01. E por fim aí, Tupi 3, pessoal. Na sessão de hoje, 0,23% de queda, papel basicamente aí andando fraco aqui, dentro de um único candle de alta, ainda pode esboçar aqui força na ponta compradora. Se por acaso alguém quiser aí apresentar uma compra, abrir uma compra aí num rompimento de máxima, eu deixaria o stop abaixo da mínima desse grande candle de alta, ou pelo menos abaixo da média móvel aí nos 25,90, a mínima do candle seria nos 25,38, para ter um stop mais bem protegido. O papel andou na operação, aí sim daria para jogar mais aqui embaixo, ou até mesmo no zero aí. A resistência mais relevante vai ser lá na casa dos R$ 28,20. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço imensamente aí pela participação de todos vocês. Peço mais uma vez a compreensão. Tá difícil aqui de falar, de respirar. A garganta não tá muito legal, não. Desculpa esse ficar puxando também o nariz. Tentei o máximo não fazer isso durante o vídeo. Enfim, não esqueça do seu joinha aqui no vídeo para ajudar a gente. Meu Instagram tá aqui embaixo. Eu tenho Melhores Amigos rodando lá. Se você quiser, é só pedir no inbox, fica à vontade. Tá? Não tem valor nenhum, é de graça. Inclusive, aí hoje até postei algumas coisinhas lá falando sobre alguns ativos gerando possibilidade, enfim, tudo mais, tá bom? Não foi uma recomendação, apenas uma leitura. Enfim, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã estamos de volta a partir das 8h45 da manhã e depois às 9h45 na sala de ações com o Lucas. E às 8h45 com o Dalton. Durante o dia comigo lá dentro do aplicativo DV Invest. Um abraço e até mais, pessoal. Tamo junto.